Olá, mulher, cientista, futura cientista, ou você, homem, que conhece uma mulher incrível que faz pesquisas? Então, esse recadinho inicial é pra vocês. Tá rolando um edital de L'Oréal chamado Para Mulheres na Ciência. Esse edital vai premiar 7 mulheres com bolsas de estudos por 12 meses, com pesquisas voltadas para matemática, química, física, ciência da vida. E você pode ser uma dessas premiadas. Vou deixar um link aqui na descrição, vocês vão lá, se inscrevam até o final de abril, se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora em 2019. Em 2012, Paula Veloso, uma matemática, recebeu esse prêmio e hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo com ela. Então, L'Oréal, muito obrigada por esse convite. Eu sou a Paula Murgel Veloso, sou professora da UF, Universidade Federal Fluminense. Fui convidada pela Ju para participar aqui do canal hoje. Vamos ver o que ela vai me perguntar. Eu acho que a gente tem que começar que os inscritos, eles ficam muito ansiosos quando vem alguém do ramo da matemática aqui para fazer as perguntas que a gente sempre gera uma polêmica no canal e a gente sempre discute. A primeira delas é se matemática foi criada ou descoberta. Gente, já começou com o pé na garganta, né? Eu acho que a matemática foi criada. Eu acho que a matemática foi criada pra a gente entender esse mundo aí. Do mesmo jeito que tantas outras coisas que a gente criou pra entender o mundo de outras formas, né? Como, sei lá, as leis, a biologia, enfim. São formas de descrever o que a gente tá aqui e entender, tentar prever o que vai acontecer. Você acha o quê? Então, eu acho que foi descoberto. Ah, é? Mas a gente pode andar junto no recreio, né? Não pode. Por que você acha que foi descoberta? Então, porque... Você acha que a matemática estava ali, escondida na natureza, sei lá? Eu acho que, assim, se viesse uma nave alienígena aqui agora, eu não acho que eles iam usar os mesmos símbolos que a gente, mas no final das contas a gente estaria falando sobre a mesma coisa. Então, por esse motivo, eu acho que a matemática, ela tá aí. Eu penso muito sobre essa pergunta e eu acho que algo anterior a se a matemática foi criada e descoberta é entender o que é matemática pra pessoa. Porque tem gente que acha que matemática é o símbolo e tem gente que acha que matemática é justamente o modelo, enfim, tem várias concepções diferentes de matemática. Sem dúvida, Então acho que anterior ao se matemática é criada e descoberta é o que é matemática. Essa pergunta já é bem mais complicada. É muito profundo. Ontem eu tava pensando sobre o que é um número, né? Enfim, são coisas que a gente demoraria mais outros vídeos desse. Essa pergunta é pros filósofos. Sim. Uma que é um pouco mais direta, que eu acho que você já deve ter pensado sobre isso, é nos seus naturais, tem ou não tem o zero? Nos meus tem. Ai, tá bom. Isso é uma pergunta que divide as pessoas. Aquelas que incluem o zero, aquelas que não. Sim. Você tem algum argumento? Você inclui ou não? Eu não incluo. Eu não incluo porque eu acho que pra pôr índice é muito mais fácil pra não colocar o zero, porque fica... N-1, N mais 1, enfim, eu prefiro não pôr o zero. Eu acho que eu incluo porque algumas vezes eu já trabalhei com os naturais como sendo um semigrupo e eu queria que tivesse, enfim, esse elemento neutro aí. Só por isso, mas também podia não ter. Eu acho que a gente até vai pra uma das perguntas que eu queria fazer pra você, que eu já ouvi muita gente que é da ciência da computação falando que cientista da computação inclui o zero sim nos naturais. Tá. E aí a gente vai esbarrar aí na sua formação. Conta pra gente de onde você veio, o que te levou até a matemática. Olha, meu caminho pra matemática, ele é muito tortuoso e cheio de indecisões e desvios. Eu fui parar na matemática, assim, por aproximações sucessivas. Eu passei minha vida escolar inteira achando que eu ia fazer biologia, veterinária, medicina. Eu sempre gostei de bicho, de planta. Eu venho de uma família em que todo mundo é acadêmico, das mais diversas áreas, né? Então todo mundo é professor universitário, dava pra fazer uma universidade com a minha família. E aí, uma coisa da qual eu sempre tive certeza é que eu ia seguir essa vida. Eu, de alguma maneira, ia ser cientista. Eu não sabia direito qual ia ser a área que eu ia seguir. Eu sempre fui, assim, estudiosa, muito curiosa. Eu gostava meio que de tudo.
Pra mim era muito difícil, assim, dizer, eu prefiro isso, eu não gosto daquilo. Então, assim, passei minha vida inteira meio que gostando de tudo. Mas tendo, assim, um grande amor pela biologia, pelos animais e plantas e tal. Seu cachorrinho aqui, eu tô achando ele muito fofo, tô querendo pegar ele no colo. Mas... Você pode, fica à vontade. Aí não sei exatamente porquê, no meu último ano do colégio, eu encasquetei que eu queria fazer física. Entrei numas de que eu queria fazer física. Você acha que seu professor teve uma influência? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tive um professor de quem eu gostava muito. No meu último ano do colégio, eu perdi meu avô e aquele professor parecia com meu avô. Acho que foi uma coisa assim meio inconsciente, sabe? Um negócio meio louco. Aí meus pais ficaram desesperados. Eles falaram assim, não, o que é isso? Você vai fazer física, mas se você fizer física, sua única alternativa vai ser professora. Detalhe, eles são professores. Você vai ter que ser professora. Não, faça pelo menos engenharia. Nossa, mesmo numa família onde todos são acadêmicos, surgiu essa questão, né? Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã. Minha irmã nesse aspecto, ela é ovelha negra, ela não é acadêmica. Ela é mais velha, mas não. Mais nova. Então eles falaram, faz engenharia. Meus pais fizeram engenharia, os dois fizeram engenharia e depois acabaram na lógica. Eles falaram, não, faça engenharia. Aí eu, não sei o que, né? E acabei fazendo engenharia de computação, que era a engenharia mais abstrata, assim, né? Mas fiz muito por influência deles, porque eles são da lógica, mas assim, os dois trabalhavam em departamentos de computação, né? E como que foi o período da graduação? Foi tranquilo? Você se identificou? Não, o período da graduação também foi muito tumultuado, assim. Eu fiquei em conflito. Como essa minha decisão por fazer física foi um negócio que na época eu não entendi muito bem, foi uma coisa impulsiva, eu tinha assim... Eu ficava me questionando sobre por que afinal eu não fiz biologia, que era aquela coisa que eu sempre quis. E ao mesmo tempo eu me sentia um peixe fora d'água naquele curso, porque a maioria dos meus colegas tinha um perfil assim... empresarial, queriam ter a própria empresa de software e não sei o quê. E eu gostava das matérias mais abstratas. E aí, quando eu tava assim no terceiro período, eu me lembro que foi um professor lá na minha turma fazer uma propaganda de um... Eu estudei na PUC do Rio. Foi um professor fazer uma propaganda de um projeto novo que eles estavam querendo implantar, que era uma espécie de double major, para os alunos da engenharia fazerem lá a graduação em engenharia e uma espécie de minor em matemática aplicada. E aí eles falaram assim, não, venham fazer matérias da matemática e tal. E aí foi a maior galera da minha turma foi fazer a primeira matéria da matemática, que era Introdução à Análise. E eu fui lá também. E aí na primeira prova foi uma derrota, assim, uma galera debandou, assim. Fomos umas 20 pessoas e no fim das contas ficaram, sei lá, umas 5. E como que foi a experiência dessa primeira prova pra ti? Não, eu adorei, eu fiquei fascinada com aquele curso, foi um divisor de águas, assim, eu amei o curso, achei muito legal, era ralação, né, era um tipo de ralação diferente do que eu tinha na engenharia, né, aquela ralação assim, na matemática os alunos costumam fazer 3 ou 4 disciplinas por período, na engenharia a gente faz 7, porque é um curso... Muito denso, né? Com muito crédito, né, enquanto na engenharia a gente faz um negócio... diz respeito a fazer muito trabalho, muito exercício. Na matemática, cada exercício é muito difícil. É muito trabalho. Cada exercício dá muito trabalho, né? Então, eu adorei aquele curso. Eu fui uma das que ficou, né? E aí eu comecei a pegar todas as minhas eletivas, as minhas optativas, e até quando eu não tinha mais nada pra pegar, eu comecei a pegar tudo na matemática. Bom, eu ia me formar em engenharia de computação de qualquer forma, porque aquele era o meu curso, trocar minha matrícula naquela altura já era muito complicado, mas eu queria me formar em computação e depois reingressar e me formar em matemática. Mas aquilo também burocraticamente era muito complicado, e aí eu me formei em computação, já tinha quase o curso de matemática completo, só não me formei em matemática em termos burocráticos, mas... E fui fazer mestrado depois. Então, eu já estava mais ou menos decidida a estudar aquilo. E aí, seu mestrado já foi em matemática? Já foi em matemática. E você estudou o quê? Conta pra gente. Então, eu estava estudando matemática, mas eu ainda tinha conflitos. Eu não estava totalmente decidida. Entregue, né? Não estava totalmente rendida. Eu demorei muito tempo para me conciliar assim, com o fato de não ter feito biologia, sabe? Eu demorei muito tempo para entender que a minha relação, assim, com
com a natureza e tal, era uma coisa mais passional, emocional do que de trabalho. Ok, tem um lado de que você queria muito algo voltado pra biologia. O que você acha que tava te impedindo de se entregar de fato pra matemática? Ou por que você não seguiu uma matemática talvez aplicada, algo voltado pra biologia também? Então, uma coisa que foi assim um conflito pra mim ao longo de toda a minha formação, até o doutorado, foi que eu tinha uma resistência muito grande a ser professora. Como eu falei, né, na minha família tem muita gente do meio acadêmico, e então, muitos professores. E eu sempre ouvia as histórias deles, né, e eu falava assim, nossa, isso não é pra mim, eu não vou dar certo como professora, enfim. Eu não queria ser professora. Em nenhum nível, né? Nem crianças, nem adolescentes, nem os mais adultos. Nossa, criança e adolescente piorou. eu achava que aquilo não era pra mim, que eu não daria uma boa professora. Eu tinha, assim, um bloqueio, eu não queria ser professora de jeito nenhum. Eu queria, de alguma maneira, ter a vida de uma cientista. E eu falava assim, gente, eu não sei fazer nada, eu só sei estudar. É a única coisa que eu sei fazer, é a única coisa que eu gosto de fazer. Então eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, mas aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que acabar sendo professora, porque não existe isso, né? De ser só pesquisadora. Ou enfim, até existe, mas assim, isso pouquíssimos casos, né? Chegou uma hora que eu vou ter que ser professora, eu vou ter que dar aula. E aí quando eu fui finalmente dar aula, eu vi que não era tão ruim assim. Pelo contrário, eu até gosto de dar aula, não é coisa horrível, né? Não, eu me divirto dando aula, eu gosto de dar aula. Hoje em dia, olhando em retrospecto, eu vejo que as coisas que me atraíram na matemática, eu fui pendendo para esse lado assim da álgebra, principalmente da álgebra abstrata, tem a ver com a minha história, assim, a minha porta de entrada para a matemática foi a computação, e eu acho que isso não foi por acaso. Eu gosto mais das coisas que têm a ver com relações entre as estruturas, eu gosto de coisas classificatórias, entendeu? Então eu acho que... Entendi. Ao longo do caminho você também foi abrindo mão de entender que aquilo era mais uma vontade sua de interesses pessoais, mas não necessariamente de estudos aprofundados. Ao longo desse todo o seu tempo na academia, você encontrou muitas mulheres? Como que foi isso? Olha, quando eu era da computação, a minha turma era bastante equilibrada, era bem meio a meio, assim. Engraçado que onde eu estudei, na PUC, primeiro você faz 2 anos, que eles chamam de ciclo básico, né? Porque todas as engenharias vão ter. Todas as engenharias, a matemática também está ali misturada, a física, são aquelas disciplinas, todos os cálculos, todas as físicas. Álgebra linear, geometria analítica. Química também, né? Que todo mundo tem que fazer, acho que uma química, 2, não me lembro. Programação, né? Uma disciplina de programação, então tá todo mundo ali junto. Nessas turmas, em que era todo mundo junto, tinha pouquíssimas mulheres. Era super desequilibrado. Aí depois, quando dividiram as áreas, né, e aí eu fui para a engenharia de computação, que aí já era, sei lá, no 4º ou 5º período, aí era equilibrado. E aí depois, quando eu fui para matemática, não, era desequilibrado, tinha pouquíssimas mulheres. E como que foi esse ambiente para você? Eu achava estranho, né, mas enfim... Teve algum momento de desconforto, algum momento em que isso foi uma questão para ti? Era um pouco estranho, assim, porque tem aquela coisa das pessoas meio que darem em cima, não levarem muito a sério, os colegas, assim, né? Hostil, né? Não conseguirem falar com você de igual para igual, né? Estarem sempre dando uma puxada pra piadinha, pra cantada, aquelas coisas. Sei. Entendo. Estou nesse ambiente também. Tamo juntos, né? Estamos juntos aí na resistência. Você acha que a escola tem algum papel fundamental para esse incentivo das mulheres na ciência? Por que você acha que as meninas não estão chegando nessas áreas, principalmente da matemática? Você acha que tem algo que ela possa fazer para incentivá-las? Eu acho que, assim, o meio acadêmico e tudo, né? É um reflexo da nossa sociedade em geral, não é apenas a escola, né? É também a maneira como os meninos e as meninas são criados, são educados pelos pais. Eu acho que tá mais nas coisas sutis, sabe? É velado, né? A gente nem percebe e já foi uma palavra talvez até desincentivo. As coisas que a gente diz, a maneira como a gente se refere às profissões, sabe? A professora,
de colégio, ou professor de universidade, essas coisas, usar o uso dos gêneros, ou engenheiro, essas coisas, supor que um engenheiro é homem, supor que na universidade os professores são homens e na escola as professoras são mulheres, coisas desse tipo. Só vai construindo e deixando que nada se modifique nesse meio. Na véspera do ICM teve aquele evento das mulheres, não sei se você participou. Isso e teve umas mesas redondas de discussão, se você foi nas mesas redondas. Foi. As mesas redondas, aquilo foi maravilhoso, entendeu? Foi muito legal. Enfim, discutir os problemas pertinentes às mulheres no meio acadêmico. Bom, na matemática especificamente, né? Foi muito interessante aquilo, ver que tem diversas mulheres que passam pelos mesmos problemas, assim. Em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo, diversos níveis, né? Assim, desde aluna até professora sênior. Tem um vídeo sobre esse dia, vou deixar linkado aqui. Você clica e depois vai lá assistir. Você foi laureado por um prêmio Super Show da L'Oréal. Conta pra gente como que funciona, o que é, como que você ficou sabendo, como você... Enfim, conta tudo. Então, eu ganhei esse prêmio da L'Oréal, da Unesco e da ABC, Academia Brasileira de Ciências, em 2012, né? Então é um prêmio, é um grant, né? Uma bolsa, um dinheiro, para ser usado na sua pesquisa do jeito que você quiser. Então eles selecionam lá diversas áreas da ciência. É um prêmio só para mulheres. Eu ganhei em 2012 e já era a 5ª vez que eu tentava ganhar. Antes de ganhar, eu já tinha tentado nos 5 anos anteriores. E eu tenho a impressão de que 2012 era o último ano que eu podia tentar, porque tem um limite, né? Até tantos anos depois do seu doutoramento, então eu acho que era a minha última chance e finalmente eu ganhei. Então, foi muito emocionante, foi muito inesperado também, porque eu já tava assim, eu já me candidatava assim, falava, bom, chegou a época do L'Oréal, vamos lá, né? Vamos mandar meu projeto. É claro que eu mudava meu projeto, né, de um ano pro outro, mas não tinha assim muita expectativa, né? Mas foi inesperado e foi... E pra ti foi um marco, foi super importante. Foi muito importante. Especialmente porque nesse ano, em 2012, eu estava mudando de universidade. Eu fui professora da UFMG por 2 anos e meio antes de ir pra UF. Então, naquele ano, eu tinha... Não vou dizer que eu estava começando do zero, mas assim... Eu tinha... A sensação era essa. De certa forma, porque na UFMG eu já tinha alguns projetos e tal, eram vinculados à FAPEMIG, que é do estado de Minas Gerais. Então, quando eu fui para a UF, eu tive que abrir mão desses projetos. Então, não tinha nada de projeto, assim. Eu fui para a UF no começo de 2012, então ainda não tinha dado tempo de ter projeto algum. Então, foi importante ter aquele auxílio financeiro naquele momento, né? Seria importante em qualquer momento, mas naquele especialmente, né? Bom, bonito, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já pega esse link, envia aí para os seus amigos, para eles verem esse papo super show. Deixem aqui nos comentários outras perguntas que você gostaria de fazer para um matemático, para um cientista. Vai que a gente tem uma outra oportunidade aqui, ia ser super interessante saber o que você gostaria de saber também sobre essa profissão. Se você gostou desse vídeo, também vai gostar desses outros que estão passando aqui nesse lado. Muito obrigado, um super beijo e até mais! Claro, só tem graça você investigar isso aqui para um anel que não seja comutativo, né? Você dizer, sei lá, gostaria de saber para que subconjunto de um anel aí, matrizes, por exemplo, isso aqui acontece, né?